É isso aí, seja muito bem-vindo! Aqui quem fala é Beto Maia, você está na Upgrade Content e hoje fazendo um vídeo tutorial de Steamer que foi muito pedido durante as minhas lives e eu já quero começar falando um pouquinho sobre o que esse tutorial não vai ser, certo? Esse tutorial tem como base passar alguns pontos que eu considero importante do Steamer, mas ele não vai ser aquele tutorial que vai passar as informações sobre cada feitiço, sobre cada passiva. Para isso, eu fiz acho que umas 6 horas de live para garimpar informações sobre o Steamer, que a gente considera importantes de passar aqui nesse tutorial. Porém, deixei também dois vídeos, né, interessantes que podem falar sobre cada passiva, cada feitiço do Steamer, caso você não tenha entendido alguma em específico, caso você queira um review geral sobre a classe, tem esses dois vídeos aqui, do Player Minucioso e também do Psicotamus. Vou tentar deixar eles na descrição do vídeo para vocês acessarem também, certo? Então, começando o nosso tutorial, a gente vai ter aqui então falar sobre a classe Steamer. Então, a classe Steamer ela é basicamente colocada em 3 classes lá pela Ankama, onde ela está colocada como danos, tanque e controle, sendo que os danos dela tem a ver com o modo Steamerador e também a sua torre. A parte do tanque dela tem muito mais a ver com a geração de armadura, um pouco diferente do Feca e do Panda, que geralmente está mais com aumento de resistências. A parte de controle dela tem a ver com os trilhos que ela coloca para ajudar nas movimentações. E eu adicionei uma classe, entre aspas, extra aqui, que é a de suporte, que não existe, mas eu acho que ela presta um bom papel como suporte também, certo? Então, começamos como Steamerador. Nós temos então o nosso dano de stasis. O Steamerador, ele é um estado que você ativa durante as suas batalhas. Então você tem aqui no Steamer a parte base dele, os feitiços, né, da terceira barra, como a gente costuma chamar. Temos o Steamerador. O que acontece com o Steamerador? Ativou o Steamerador, você entra no estado, né, Steamerador, e aí todos os seus danos agora são danos de stasis, e você também ganha esse bônus de 50% de danos causados, certo? O que acontece com os danos de stasis? É o que eu preciso explicar aqui para vocês. Danos de stasis funcionam assim. Ele vai pegar o seu melhor domínio, então nesse caso aqui, ó, dentre os domínios que eu tenho, terra é o maior, então o meu melhor domínio aqui é terra. Ele vai pegar esse domínio aqui e vai bater na fraqueza do bicho, não importa que não seja terra. Então ele vai pegar esse 641 e usar para bater, sei lá, em água. Então a parte boa do Steamerador é essa, não importa qual o seu domínio, não importa qual a fraqueza do bicho. Está no Steamerador, está batendo stasis, ele vai sempre pegar o seu melhor dano para bater na pior fraqueza do bicho. Isso é muito importante para poder fazer as builds de Steamer depois. E aí vem a questão das características e equipamentos. Se o dano de stasis funciona dessa forma, o que a gente tem que fazer com as nossas características? Colocar em pontos que possam ser mais interessantes para aumentar esse número. Claro, esses números aqui também são importantes. Por exemplo, eu estou com alguns pontos em domínio distância, eles vão se somar com isso daqui, vão se somar esses pontos com isso, com o meu domínio de terra, caso eu realmente esteja batendo distância. Então não tem problema você jogar pontos de característica aqui em força, ou em curta distância, ou em distância, não tem problema. A questão é que é um pouco nichado demais esses dois danos, e muitas vezes o Steamer fica em um ambiente meio híbrido, onde ele pode ficar mais à distância, às vezes ele tá grudado com o inimigo, então em muitos casos pode ser que você prefira upar domínio elementar, que aí não importa, vai simplesmente aumentar esses domínios aqui. Não importa se tá longe, não importa se tá perto, importa que vai bater e acabou. Qual que é o problema de upar domínio elementar? Que para cada ponto que você dá aqui em domínio elementar, você ganha 5 pontos. Enquanto cada ponto que você dá em domínio curta distância ou de distância, você ganha 8 pontos. Então, colocando aqui, você ganha menos dano, mas você fica mais híbrido na questão de bater de perto ou bater de longe. Equipamentos é a mesma coisa. Com relação a equipamentos, eu preferi ir atrás de equipamentos que dão domínio elemental. E no meu caso, eu coloquei os meus pontos para baterem mais em terra. Então todos os meus equipamentos aqui no momento, não liguem para a bagunça deles, mas
A ideia deles é que todos eles estejam pelo menos com domínio de terra. Esse aqui não conta, mas ó, domínio de terra. Esse tá como curta distância, queria tirar assim que possível. Domínio de terra, domínio de terra, domínio de terra. Certo? Então todos batendo um só domínio, ou melhor, né, todos focados em um só domínio, faz com que ele seja maior que os outros. Sendo maior que os outros, é ele que vai ser o escolhido na hora de usar o estimulador. E isso faz muita diferença. Se eu pudesse tirar isso daqui e colocar tudo aqui, seria lindo. Quanto maior um elemento só você tiver, melhor para o estimulador. Falando também sobre a parte dos danos, né, que é a parte do estimulador, a gente tem a parte dos pontos de estase, que são uma mecânica própria do steamer, que é o que faz o seu estimulador funcionar. Então, quando você entra numa batalha, você vai ter os seus pontos de estase que vão ser iguais aos seus pontos de Wakfu em quantidade. Então, se eu tenho 6 PWs, eu vou ter 6 pontos de estase. Nós vamos usar os pontos de estase para alguns feitiços, por exemplo, entrar no estimulador gasta, usar esse feitiço maravilhoso aqui também gasta 2 pontos de estase, usar esse daqui também gasta pontos de estases, esse de debuff / buff gasta ponto de estases. Então a gente usa para ativar alguns feitiços, porém o estimulador em si, ele gasta pontos de estases, então gasta para entrar, gasta para manter. E sempre você vai perder 3 pontos de estases no fim do turno, então você precisa manter esse estimulador ativo. Como manter esse estimulador ativo? Aí vem 3 perguntinhas, ou 2 pelo menos. Como você vai ganhar os seus pontos? Você ganha pontos de estases com o steamer usando a sua torre. Torre é mais uma das habilidades que estão aqui na terceira barra dele. Então assim que você coloca essa torre no terreno, ela pode recuperar pontos de estases para você. Vou falar um pouquinho mais de como que ela vai recuperar exatamente quando eu falar especificamente da torre, que é logo em seguida. Então, com a torre você vai ganhar os seus pontos de estases. Então você tem alguns no início do combate, vai ganhar mais colocando a torre. Quantos pontos eu preciso para manter meu estimulador? Ele vai comer 3 pontos de estases quando você passar o seu turno, mas não é exatamente quando você passa o seu turno, essa é a grande questão. Você precisa ter pelo menos 4 pontos. Por que 4 pontos? Ele vai comer 3 e você precisa ter mais um ponto, senão ele vai entender que você está zerado de estases e não vai manter o estado estimulador. Então, na verdade, ele precisa de 3 para se manter, mas você precisa, na verdade, de 4, porque senão ele vai comer esses 3, vai retirar o seu estimulador. Agora, a ordem do desconto também é muito importante. Se você já fez uma play ou 2 de steamer, você vê que ao passar a sua vez, a torre joga. Automaticamente, quando você passa a sua vez, a torre joga. E aí que tá. Não é quando você passa a sua vez que os pontos de estase são cobrados do estimulador, e sim depois da torre jogar. Então, se você tiver com seu 1 ponto de estases, 2 pontos de estases, e falar, nossa, vou passar minha vez agora e vou perder meu estimulador, não. Você vai passar a sua vez, a torre vai jogar, pode ser que ela consiga pontos de estases para você, aumente esses seus pontos para 3, 4, 5, 6 ou quantos você tiver. E aí sim, depois da torre jogar, que vai realmente ser descontado os 3 pontos do estimulador. O que você precisa ter em mente? Quantos pontos você vai ganhar com a torre, se vai ganhar pontos com a torre, se no final, somando com os pontos que você tem, vai ser mais do que 4 pontos, 4 ou mais pontos, porque aí sim você manteve o seu estimulador. Falando agora sobre a torre, então a torre é essa parte importantíssima do steamer para poder manter os danos dele e também os seus ganhos de PW, já que os PWs também do steamer vêm por conta da torre, pelo menos em grande parte vem por conta da torre. Então o que a torre faz? Ao lançar a torre você tem a oportunidade de dar danos nos inimigos com 2 dos tipos de danos que ela oferece aqui, porque o outro na verdade não é dano. Então a torre ela vai ter 3 modos diferentes, onde é o modo de fogo, modo de água e modo de terra.
você vai ativar esses modos de acordo com o último feitiço que você usou no seu turno. Então, terminou seu turno, o último foi fogo, a torre está setada para fogo, vai usar essa informação. Terminou usando água, vai usar essa informação, então vai usar o tiro de alinhamento. E assim vai seguindo. Como que a torre dá danos? Ela vai dar danos de duas formas. Ela vai dar dano com a configuração de água, com o tiro de alinhamento, ou com a configuração de terra, com o tiro de destruição. O tiro de alinhamento, ela só vai dar tiros com inimigos alinhados com a torre. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Achei a informação. Vem pra cá. E inimigos em linha, né, com a torre, que estão alinhados com a torre, na mesma linha dela, dentro do campo de visão, né, que não tenha nada na frente entre a torre e o alvo. E não importa a distância, você pode colocar a torre em um canto do mapa, o inimigo tá no outro canto do mapa, desde que não tenha nada na frente da torre, ela vai atirar nele. E vai ser um dano interessante, certo? Vai ser um dano bem interessante. E também ela pode bater com terra, onde é um dano um pouco menor. Infelizmente eu não consigo mostrar aqui pra vocês, porque parece que tá bugado aqui, ó. Aqui eu consigo mudar o level e mostrar o quanto de dano ela dá, mas aqui ó, tá bugado ainda. Não tá alterando os danos, mas basicamente os danos são menores. Nossa, você vê que o nível 0, que é onde cada um pode mostrar, aqui é dano 2, aqui é dano 1. Não é necessariamente o dobro de dano, mas é um pouco maior sim o tiro do alinhamento. Porém aqui é possível que você bata em mais alvos, vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, os danos que a torre vai infligir são danos indiretos. O que são danos indiretos? São danos que vão ignorar a armadura do seu inimigo. Então, se o seu inimigo estiver cheio de armadura mais 1 de PV, quando a torre bater, vai matar. Simples assim, porque ele vai ignorar essa armadura. Ela não tem que retirar a armadura para depois retirar PV. Funciona como um dano de veneno para quem conhece ou tem personagens aí que usam esse tipo de mecânica. Com relação se o dano da torre é curta distância, se é costas e afins, ela tem uma mecânica muito parecida com Heliotrope. O que acontece? Não tem nada a ver a posição da torre. Não importa se a torre está perto do bicho, longe do bicho ou nas costas do bicho. Importa é a posição do steamer. Então, se o steamer estiver próximo do bicho, vai entender como curta distância. Se estiver longe do bicho, vai entender como distância. Se estiver nas costas do bicho, vai entender como costas. Então, o que importa é a posição do steamer e não da torre. Você pode ter o steamer grudado com o inimigo de um lado do mapa e a torre do outro lado do mapa. Quando a torre bater, vai entender como curta distância, porque você está colado no inimigo, certo? Uma consideração interessante para falar sobre a torre no modo de água, né, no seu tiro de alinhamento, é o seguinte: esse tiro perfurante que eu coloquei com aspas aqui, porque não é bem o nome dele, mas é o seguinte, ela pode, né, eu vou falar um pouquinho primeiro desse aqui que eu acho que faz mais sentido. Ela pode dar até 4 tiros, então bater até 4 inimigos, mas imagina que tem 4 inimigos um do lado do outro, assim, e a sua torre tá aqui. Ela pode bater nesse inimigo, bater nesse inimigo, bater nesse inimigo e bater nesse inimigo, desde que cada um desses aqui morram. Então, se você matar esse inimigo, matar esse inimigo, matar esse inimigo, ela vai bater em todo mundo, desde que ela possa ter linha de visão. Então, se você tiver uma linha de inimigos, ou que seja 2 inimigos, um do lado do outro, na linha da torre, e o primeiro inimigo estiver fraco, ou às vezes se não tiver, você pode dar uma mãozinha, né? Você pode aproveitar isso e bater um pouquinho naquele inimigo para que quando a torre bata nele, ela possa matar esse inimigo e aí sobre, né, espaço de linha de visão para que ela possa atirar em um inimigo que esteja atrás dele. Então é uma coisa interessante para falar sobre a torre d'água. Quantidade de tiros 4, certo? Ela pode dar 4 tiros e ela pode, entre aspas, perfurar o inimigo desde que ele morra, né? Então, se o inimigo morrer, você pode atingir uma pessoa que está atrás dele. Caso não morra, não vai acontecer nada, vai atingir e tudo bem. Agora sim, voltando para o estimulador e falando sobre como a torre vai recuperar os seus PS. Isso aqui é uma mecânica que está escrito aqui, gente. Eu não gostaria de falar sobre, mas tem muita gente com dúvida me perguntando, então lá vai.
A torre, ela vai recuperar PS para cada inimigo que ela atinge. Então, por exemplo, a torre aqui em estado de água pode até atingir 4 inimigos, desde que esteja em linha, vai te recuperar 4 PS. Porém, a torre também pode ser evoluída. Então, se você simplesmente usar o feitiço da torre em cima dela mesmo, ela vai... É que eu acho que aqui não fala, né? Aqui não fala muito. Acho que quando você invoca a torre, dá pra você ver as informações, se dá uma indireta de que pode evoluir a torre. Então, quando você coloca a torre no terreno e você usa o feitiço de torre em cima dessa torre, você evolui ela, você coloca ela no nível 2. Aumenta os PVs da torre e aumenta os danos, além de aumentar a quantidade de PS que ela recupera por alvo atingido. Então, uma torre nível 2, ela vai recuperar 2 PS por alvo atingido. Nível 3, 3 PS. E nível 4, que é o máximo, 4 PS. Se você colocar uma torre nível 4 atirando em 4 pessoas, você recuperaria 16 PS. Mas é um número um pouco irreal, porque eu não sei se é possível ter essa quantidade de PS no geral. Mas é possível você recuperar muitos PS. E a partir disso, né, a outra mecânica é quando seus PS estão cheios, todos os PS a mais que você recuperaria vão ser recuperados de PW. Então o Steamer é muito fácil de manter os PS e os PWs dele, tirando algumas condições de passivas que a gente pode falar mais pra frente. E no final das contas, sobre a torre, tem a questão de posicionamento, que é possível você posicionar a sua torre, é possível você modificar a localização da sua torre de algumas maneiras. Eu vou dizer de uma maneira simples, que é usando feitiços que possam mudar a posição, empurrar, feitiços que podem puxar, certo? Martelo imã puxa, a corrente ele empurra por uma célula, é possível fazer isso. E se você tiver uma passiva específica, é possível você usar um feitiço de água diretamente na torre e trocar de lugar com ela. Então é interessante você se ligar nisso, principalmente se você tiver com uma torre nível 3, nível 4, porque ela pode e muitas vezes vai ser a maior fonte de danos do Steamer. Lembra que você pode atacar, usar todos os seus PAs normalmente e ainda assim a torre vai atacar, então vai aumentar muitos os danos do Steamer por conta disso. Agora falando sobre o aspecto tanque do Steamer, a gente vai ter a parte de armadura e onde a gente vai realmente arrumar essa armadura no Steamer. Primeira coisa é a skill Steam Marreta, que é a primeira skill de terra que ele tem, muito boa. Ela com relação a danos, ela é bem legal, danos por PA ela é muito boa, ela ganha de algumas outras aqui, ou até empata com outras bem interessantes, e ela tem o ganho de armadura legal, o que também serve para fazer um suporte muito interessante, porque se você bate essa skill em um aliado, o aliado ganha e você ganha. Então, em vez de dar dano no aliado, você gera o dobro de armadura, só que, né, um para você e um para ele. Bem interessante, principalmente de início, uma quantidade de armadura muito boa. Tem também a skill blindagem, que é uma skill neutra, uma das primeiras, né, a primeira que você libera, e ela te dá 10%, ou te dá, ou dá para alguém 10% do seu PV máximo em armadura, o que é bem legal. O grande problema dela é a recarga, que você pode usar o turno sim, turno não. Você pode usar ela para suporte, porque você pode usar em alguém, não necessariamente só em você, e tem um alcance básico aí de 1 a 6 ou de 1 a 5 se eu não tiver com nenhum modificador. E tem um combo muito interessante de fazer com ela que eu vou explicar mais pra frente. Deixei um asterisco aqui, porque tá mais pra frente uma parte específica aqui do tutorial para falar sobre os combos. Outra forma muito interessante de ganhar armadura é com a passiva proteção extasificada, que é, meu Deus, é a parte mais interessante de ganhar de todas. Se eu não me engano, é a partir do level 75 que você libera ela. E basicamente para cada PS que você recuperaria a mais por inimigo acertado, né? Vamos lá, você acerta com a torre nível 1 ganha 1 PS, com a nível 2 ganha 2 PS. Você só vai ganhar 1 PS. Porém, esse outro PS vai ser convertido em armadura, 5% do PV máximo por PS.
Cara, é muita coisa, é muita coisa. Uma torre nível 4 acertando 2 inimigos te deixa praticamente full armadura todo round. E sem você, entre aspas, fazer nada. Você vai lá, bate normalmente no seu inimigo, não precisa se preocupar em gerar armadura. Se a torre bater em 2 inimigos, isso aqui vai te dar praticamente full armor. Simples assim, muito bom. Porém, tem um downside bem complicado e que deixa o gameplay do streamer um pouquinho mais difícil de jogar, mas é possível contornar isso também. Você vai ter que tomar cuidado com seus PS, né, com seus pontos de estase. Por quê? A partir do momento que ela para de dar os PS para você, e todo PS adicional é gerado em armadura, você não vai facilmente ter PS para manter o seu estimulador. Então, se você estiver usando essa passiva para aguentar um pouquinho mais os danos, ainda assim querendo usar o estimulador, é interessante que você alie ela com 2 torres, por exemplo, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, que aí com 2 torres é muito mais fácil você acertar mais inimigos e manter o que você precisa. Nesse caso, voltando rapidinho aqui em como manter o estimulador, você precisa, com essa skill proteção estasificada, acertar pelo menos 3 inimigos. Se você acertar 4, ótimo, você está aumentando a quantidade de estasis que você tem. Se você acertar 1, complica. Se você acertar 2, você vai mantendo o seu estimulador, mas conforme vai passando os turnos você vai acabar perdendo ele. 3 você mantém, 4 você até pode recuperar PWs, o que é bem interessante. E uma outra dica que eu vou dar é, se você estiver usando proteção estasificada, usa o elemento fogo o máximo possível, né? Muda ela para o elemento fogo. Eu não expliquei aqui, mas como eu disse, tem os tutoriais lá do pessoal que vai falar bonitinho. O elemento fogo ele não dá dano, mas ele vai com muito mais facilidade atingir 2 inimigos, desde que tenha linha de visão. Não importa a direção, se está alinhado, se está perto ou se está longe. Tendo linha de visão, ele vai atingir 2 inimigos. Não vai dar dano, mas vai atingir, vai fazer o papel de recuperar seus PS/PWs, dependendo da sua situação aí. Então, elemento fogo é muito bom para manter os seus PS ativo, principalmente com esse cara aqui. 2 torres, elemento fogo, você pode abater até 4 inimigos, mantém e ainda ganha um plus aí pra você. Fora que você vai estar full armor com certeza, até com uma level 2 ou 3, você tá 2 level 2 ou 2 level 3, você já tá full armor aí. Outra maneira que não é necessariamente de armadura, mas que está muito ligado à parte tanque do streamer, é a passiva assistência telúrica. Essa é uma passiva já de level mais baixo, muito interessante. Visto que tem algumas passivas de início que são, eu diria até que ruins de se usar, tem muitas passivas boas aqui pro final. Essa aqui, quando é liberada, eu acho que é muito legal você usar, que você cria um bloco que vai proteger você e qualquer pessoa que estiver na área dele, de acordo com a quantidade de PAs que você usa para criar ele. Basicamente isso, não vou entrar em muitos detalhes, lembrando, tem aqui o tutorial do Player Minucioso e também do Psicotanos, que vai estar explicando bonitinho para vocês. Claro que dúvidas, deixe no comentário que aí a gente pode falar para vocês, ou colhem nas lives também, lá tira a dúvida ao vivo. A assistência telúrica, então, ela vai ajudar muito no seu sustain, vai ajudar muito na questão de suporte também, porque você não necessariamente precisa deixar o bloco perto de você, você pode deixar perto de algum companheiro de equipe seu e ajudar ele a não levar danos. E também faz parte do combo que eu falei mais cedo, que é o seguinte: basicamente, a assistência telúrica funciona o seguinte: você vai pegar uma skill de terra e vai bater onde não tem nada. Dependendo da quantidade de PA que esse feitiço gasta, vai ser a quantidade de PV máximo que ele vai ter. 4% do seu PV máximo para cada PA do feitiço que você usou. De 2, 3, 4 ou 6 PAs, dá uma quantidade muito boa de PV a mais que você deixa de levar. Qual que é o combo? Eu geralmente falo só para usar isso aqui, que a Steam Marreta ela é com certeza o mais custo-benefício para criar o bloco, já que você cria um feitiço com 3 PAs, é uma quantidade boa de PV, ganha armadura por estar usando isso e dá armadura pro bloco. Então a quantidade de PV que você ganha por PA
gasto é muito alta comparada a qualquer um outro aqui. Porém, tem um combo muito interessante, que é você usar o martelo imã, que custa 4 PAs, então logicamente vai ter um PV um pouco maior na torre. Não vai dar armadura para o bloco, não vai dar armadura para você, mas se você combinar fazer um bloco com martelo imã e usar blindagem, que dependendo da sua configuração, você vai ter PW para gastar e não gasta PA, né? Apenas PW. Você vai dar muita armadura, você vai deixar um bloco com mais PV e com mais armadura, podendo sim te ajudar muito mais. Além do que, é possível fazer um combo muito interessante que eu adoraria entrar aqui e mostrar, mas vai ser um pouquinho complicado. Enquanto eu falo, eu vou pelo menos me movimentando aqui para rir. Espero que eu consiga entrar na área do tutorial e mostrar para vocês esse combo em ação. Próxima parte é a parte de posicionamento do steamer, onde a gente tem a parte dos trilhos. Os trilhos eles vão auxiliar na movimentação não só sua quanto da sua equipe, onde basicamente você vai gastar 1 PM para andar 3 casas, então multiplica por 3 os seus PMs. A quantidade de trilhos, ela vai depender um pouco das passivas e tudo mais, mas basicamente você pode ter 6 microbots, né? Quando eu falo de trilhos, na verdade estamos falando dos microbots. Cadê o jogo? Estamos falando de microbots, que é mais um dos feitiços da terceira barra, onde você tem um custo de 1 PA e 1 PW. Quando você coloca um microbot alinhado com outro microbot, desde que também esteja numa distância razoável, eles vão se conectar e fazer um trilho. E esse trilho, então, você pode criar até um 8, que é a configuração mais comum, né? Você coloca trilhos, 3 trilhos aqui, 3 trilhos aqui, e aí você forma um 8 e você tem uma movimentação muito boa para você, muito boa para sua equipe também. A parte da conectividade deles, eu preciso falar sobre 2 coisas que eu acho interessante. Lembrando, não é a ideia falar sobre cada aspecto, mas tem 2 aspectos muito interessantes que são: se você tiver mais de um steamer na PT, né, na sua party, no seu grupo, estiver jogando você e pelo menos mais um steamer, é possível, até um certo ponto, conectar os seus trilhos com os dele, tá? Então é possível você fazer um negócio de juntar os 2 trilhos ali e aumentar, dobrar a quantidade de trilhos e aumentar mais ainda o seu potencial de movimentação. Porém, a conectividade entre eles não são 100%. Por exemplo, temos mais uma skill de terceira barra aqui do steamer, que é o canhoneiro, que é quando você entra numa motinha meio louca, mas é bem parecido com o que está aqui no desenho, e a partir disso você só se movimenta nos trilhos. Não funciona nos trilhos de outro steamer. Então funciona no sentido de você usar um trilho, eles conectarem, você entrar em um trilho e sair de outro de uma vez sem parar, mas não funciona com canhoneiro. Então a conexão existe entre 2 trilhos de steamers diferentes, mas não é 100%. E eu queria também falar sobre essa relação microbot-trilho, que é uma relação bem... como é que eu posso dizer? Bem estranha. É até difícil falar isso, mas eu já encontrei situações onde isso foi um problema para mim, e aí por isso que eu quis colocar aqui também no tutorial. Que é o seguinte, um trilho, né, um microbot, ele só vai fazer trilho quando eu encontrar outro microbot. Então, ó, eu coloco um microbot aqui, certo? E aí, se eu colocar um outro microbot na linha dele, ele vai entender aqui e vai simplesmente fazer o trilho. Maravilhoso. Agora é o seguinte, se eu colocar um microbot aqui, ele não tem na linha dele outro microbot. Então ele meio que não entende muito bem essa conexão. Ele até entende para ir, mas às vezes para voltar ele não vai. Aqui ele foi, ó, pra você ver, ele já foi andando. Se ele foi andando, ele não entendeu essa conexão. Se eu estiver no canhoneiro aqui, que é onde eu só consigo andar nos trilhos, ele nem deixa eu me movimentar. Então essa conexão que eu quero deixar clara para vocês. Quando tá de um para o outro é uma maravilha. Ó, quer ver se eu colocar um aqui, por exemplo? Ele conectou com esse está conectado com esse, e eu posso vir para cá até de uma maneira estranha, sem fazer essa volta, por conta dessa conexão. Agora, sem essa conexão, vou tirar aqui no próximo turno,
Sem essa conexão aqui, ele não me deixa vir para cá. Posso clicar à vontade, ele não me deixa vir. Se eu estivesse aqui, ele não me deixa sair. Então eles têm que estar conectados de uma maneira normal, certo? De microbot a microbot, de microbot a microbot, microbot a microbot. E aí ele entende isso aqui tudo como algo que você pode andar livremente. Então essa relação que eu quero deixar clara aqui para vocês. Outra parte muito boa dos trilhos é o feitiço neutro, né, chamado maquinário. Eu creio que eu não esteja com ele aqui. Não estou com ele. Feitiço maquinário, ele é bem interessante, que é esse daqui. Eu não lembro qual level que libera ele, mas basicamente ele vai fazer com que você ou algum aliado, né, se você usar em você ou usar em algum aliado, ande nos microbots, entre aspas, livremente. Se você fizer microbots enormes, você pode andar por eles apenas gastando 1 PM. Em vez de gastar 1 PM a cada 3 blocos, não. Você pode dar a volta que for, vai gastar apenas 1 PM. É 1 PM por movimentação, o que é muito bom quando você está solando, muito bom em questões de falhas, quando você, principalmente solando, onde você precisa fazer movimentações insanas para chegar perto do inimigo e às vezes se afastar, e você vai com certeza economizar muitos PMs com isso daqui. Custa apenas PW. Se você não estiver fazendo nenhuma, não estiver usando nenhuma passiva que limite seu ganho de PW, você com certeza vai ter isso aqui, vai dar para usar tranquilamente. Agora vem uma parte muito interessante desse tutorial, que já está quase chegando no final, que é o seguinte. Eu preparei aqui alguns combos de passivas que eu acho que são interessantes passar, porque é aquela coisa, né? Ler as passivas, ler os feitiços é legal, mas eu acho que é interessante passar quais passivas têm uma certa sinergia uma com a outra, quais você vai até querer juntar uma com a outra para tirar um maior proveito do seu streamer. Então eu separei esses combos entre danos, tanque, posicionamento e também a classe louca que eu inventei aqui, que é a classe de suporte. Também deixei aqui os níveis que vocês vão precisar. Então, primeiro aqui falando sobre danos, temos substituição mecânica e rodas quentes, que é uma combinação bem interessante. Substituição mecânica você pode usar para atrair os inimigos para perto da torre, e rodas quentes faz com que os seus trilhos deem dano para as pessoas que comecem e terminem o turno em cima dos trilhos. Então você faz um trilho em volta da sua torre, chama os inimigos para volta da sua torre, e aí você pode bater, fazer alguma coisa com eles, e assim que eles começarem a vez, ainda vão ganhar mais um dano extra por estar em cima do trilho. Se terminarem lá, mais um dano extra, e assim sucessivamente. Só um cuidado que você também leva dano, certo? Você também leva dano se ficar em cima do trilho. E um outro que não é bem um cuidado, é só uma questão que a torre não leva dano. E aí eu vou sugerir você fazer algo parecido com isso aqui. Ah, mas eu não... eu tô sem a passiva, mas vai dar pra fazer isso aqui. Deixa eu colocar ela pra ganhar meus PS. A gente pode fazer um setup mais ou menos assim, ó. E aí você pode aproveitar ao máximo a questão de atrair... Eu não tenho PS, eita. Eu não tenho PW, no caso. Ainda bem que eu posso passar a vez rapidinho. Faz um setup desse aqui, ó. E aí você tá o quê? Safe e dando danos insanos. Porque você vai atrair os bichos que estão em linha para perto dos trilhos. Você vai estar fora dos trilhos, você vai estar seguro. A torre vai estar atraindo, você vai estar atraindo por ser um player. Você pode atrair usando uma skill, ou simplesmente já vai ser uma isca. Quem chegar perto de você vai levar dano no início e no fim do turno se permanecer aqui. Então faz um combinho desse, pode aumentar bastante os seus danos também. Se for para inimigos que ficam parados, inimigos que não saem correndo de você, é uma alternativa excelente. Coloquei aqui o level mínimo, a gente precisa de pelo menos level 80, já que essa passiva Rodas Quentes é liberada no level 80. Essa aqui é mais rápida, mas essa aqui é um level 80 que libera. Próxima, deixa eu tirar isso aqui porque eu não quero a luta, esse tema de luta rodando. Próximo combo de passiva seria Paciência e Execução Imediata. Esse combo é sensacional, eu acho ele muito legal, eu só não uso porque eu não sei.
Eu não sei porque eu não uso. Esse é o combo que eu gosto de chamar de combo de Shellor, porque fica um gameplay muito parecido com o Shellor e quando ele tem a passiva Tactic, que turno sim ele bate, turno não ele não bate. A passiva Paciência é essa daqui, onde quando você tem PS no limite, no próximo turno você vai ganhar mais PS. Então você vai aumentar a quantidade de PS que você tem, caso você termine o turno com mais PS. E execução imediata é essa que quando você ativa o estimulador, você ganha mais danos, né? Os danos dos 50% que ele já ganha, mais 30% por conta dessa passiva, e ganha mais 3 PAs. Então você buffa o seu estimulador. O problema é que depois que você termina de usar o estimulador, todos os seus PS vão embora. E aí qual que é a ideia desse combo? Um turno você ganha PS, no outro turno você usa o estimulador. No turno que você ganhou PS, você enche seus PS. Quando chegar no turno que você usa o estimulador, você vai estar com 2 PS a mais. Usa o estimulador, usa skills como sobretensão que gasta PS, usa skill como fluxos de estases que gasta PS, porque você não tem medo, certo? Desde que você termine com 1 PS o turno, o seu estimulador vai estar ativo. Faz todo o seu dano e você vai dar muito dano. Se você debuffar, vai dar muito dano com essa skill, que ela é muito boa. Pode bater mais com a torre, porque ela também dá um debuff que aumenta o dano da torre naquele inimigo. Rebenta nos danos, bate com estases com a torre, seu estimulador vai embora, porque essa passiva vai comer todos os seus PS, e no próximo turno você ganha de novo PS e fica turno sim, ganha, turno bate, turno ganha PS, turno bate, turno ganha PS. Muito, muito, muito bom. Muito simples, muito fácil e com danos excelentes também. Você precisa ter pelo menos nível 70 para fazer esse combo, visto que execução imediata libera no nível 70. Próxima seria Transferência Brutal, Conquista Serena e Mecânica Avançada. Você precisa do level 95 para poder fazer esse combo, visto que Mecânica Avançada só libera nesse level. E é o seguinte: Transferência Brutal faz com que qualquer PW que você recuperaria vira danos infligidos. Você recupera PW com os PS excedentes que sua torre recupera. Então se você tem 3 PS, você tem uma torre level 4 que bateu em um inimigo, você recuperaria 4 PS. Desses 4 PS, 3 vão encher sua barrinha de stasis, vai ficar com 6, bonitinho. Um vai ser a mais, né? Porque não tem como dar 7 pontos a mais para você. Então esse a mais vai ser recuperado em PW. Só que não vai ser recuperado em PW por conta dessa aqui. Então esse 1 a mais que seria para PW vai virar em 5% de dano no próximo turno. E aí que tá o combo. Você coloca duas torres level 4, batendo em 2 inimigos cada. Quer dizer que bateu em 4 inimigos, recuperando 4 PS cada. Você teria o total de 16 PS, porém num turno normal, né, em uma base normal, você teria 3 PS, teria que recuperar 3, então desses 16 sobrou 13, você tem 13 PWs que você ganharia, que na verdade vão se transformar em 5% de dano, te dando quanto aí? 65% a mais de dano infligido no próximo turno, onde você ainda vai potencializar mais ainda com esse cara que retira 2 PS do seu máximo. Então, em vez de 6, você teria 4, e essa conta dos 13 que eu falei que daria, na verdade daria 15, então de 65 iria para 75% de danos causados para o próximo turno. É um combo insano, insano. E eu ainda quero fazer esse combo depois, porque são 3 passivas. Assim que eu chegar no 200, eu quero ainda usar paciência e execução imediata e fazer o combo mais insano de todos, dando muito, 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 muito dano. Turno sim, turno não. Então, se você conseguir fazer combos mais interessantes e fazendo com que a torre bata em mais de 2 inimigos cada uma delas, ou mais, né, de 4 inimigos naquele turno, com certeza você aumenta. A possibilidade disso é muito grande, mas né, não é sempre que você consegue bater em muito mais de 2 inimigos por torre. Se você conseguir bater terra, elas estiverem junto, muito inimigo junto, usar isso aqui pra juntar, é possível colocar muito dano pra você no próximo turno. E aí, filho, é só arrebentar.
Falando agora sobre tanques, a gente tem o combo de blindagem reforçada e conquista serena, que é interessantíssimo. Daria para adicionar mais uma, mas eu acho que ela tá descrita em algum outro lugar. Blindagem reforçada, essa passiva que aumenta o PV da torre. Conquista serena é essa que te dá 50% de parada. Rapidamente explicando para não ficar sem contexto, parada é um status que você tem que é a chance de reduzir em 20% o dano que você recebe. Então aqui você vai ter 50% de chance de reduzir em 20% o dano que você recebe, o que é metade dos ataques que você leva vai ser reduzido. Só que a sua torre, ela também compartilha a sua parada. Então se você se der 50%, a torre também vai ter 50%. Se você colocar uma torre com 50% mais de PV e 50% de parada, essa sua torre vai ficar viva. Eu vou te dizer, vai ficar viva. Vai tancar muito a sua torre. Grande problema é que você só pode colocar a sua torre perto de você, ou upar a sua torre perto de você, mas é uma pessoa a mais ali para dividir os danos, ou para dar danos, então isso aqui faz com que sua torre fique viva, você também, e o que possibilite que facilite, né, você upar a sua torre para level 3, level 4, e maximizar tanto seus ganhos de PS, PW, quanto também os danos que a sua torre vai dar, como bem interessante. Próximo combo de tanque, estratégia robótica e também mecânica avançada. A estratégia robótica é essa daqui, onde os danos da torre tem lifesteal, por assim dizer, né? 30% dos danos da torre são recuperados de PV para você. E aí, mecânica avançada é essa, onde você tem duas torres no terreno, então você pode bater muito mais com duas torres, recuperar muito mais PV também. Esse é um sustain muito interessante que dá pra fazer. Se você colocar duas torres level 4, aumenta os danos dela, aumenta os retornos de PV pra você, só vai. Próxima, assistência telúrica, revestimenta toda a prova, Rock, né, que é uma passiva comum para todos os personagens, e conquista serena de novo. Então a gente tem aqui assistência telúrica que cria blocos, revestimenta toda a prova, que basicamente te dá mais PV, Rock, que dá mais PV para você, e essa daqui que dá parada. Qual que é a ideia desse combo? A assistência telúrica cria um bloco de acordo com o seu PV máximo. Então se você aumentar o seu PV máximo, o bloco também vai ter um PV máximo maior. Então você vai criar blocos mais potentes. E o bloco também compartilha as questões de parada do streamer. Então você vai dar também 50% de parada para o seu bloco. É uma, meu Deus, é uma máquina de mitigar dano. Se é que a palavra tá certa, eu sempre esqueço de pesquisar o contexto dessa palavra, mas você vai reduzir muitos danos seu, ou da sua equipe, ou das suas torres, ou do que você quiser proteger usando um bloco e essas outras três passivas. Ela tá como nível 100 aqui, porque para falar a verdade são 4, é um combo de 4 passivas, e você só tem 4 passivas a partir do nível 100. Por mais que essa aqui você libere um pouco antes, você só vai fazer esse combo inteiro no level 100. Próxima e última combo de passivas para tanque, temos aqui proteção extasificada e mecânica avançada. Então esse meninão aqui que te dá armadura por PS adicional gerado, e você coloca duas torres que é para aumentar mais ainda a produção de PS, deixando sua armadura facilmente full todo round armadura full. Ou seja, todo round você tem 50% a mais de PV para gastar tranquilamente. Muito tanque. Precisa de level 95 por conta desse aqui que só libera level 95. Vamos para a próxima parte, onde é o posicionamento. E o posicionamento tem algumas combinações que podem ser interessantes. A primeira é Estrada Sinuosa, Tecnologia de Transporte e Liga Leve, que são todas as passivas que mudam, melhoram de alguma forma a colocar trilhos no cenário. Então, Estrada Sinuosa, bem de início você pode mexer em 4 microbots por turno. Tecnologia de transporte faz o microbot custar um PA menos, ou seja, não custar nenhum PA, custar apenas PW, porém modifica o alcance de colocar o microbot.
E liga leve faz com que você tenha mais microbots no terreno, passando de 6 para 8, que é bem interessante. Com esse combo aqui você coloca, tira, vai, faz, muda, faz um trilho enorme para todo mundo simplesmente andar, fazer o usufruto do posicionamento insano que isso aqui dá. Precisamos de level 50 para fazer esse combo, porque no 50 você já tem 3 passivas e já liberou liga leve. Substituição mecânica e comutação, duas passivas muito interessantes, que essa daqui faz com que você possa trocar de lugar com a torre, desde que você jogue um feitiço de água diretamente nela, e essa daqui faz com que você troque com a torre, com aliados, com inimigos, desde que você bata a curta distância, ou seja, até 2 quadradinhos de distância de você. Então é um combo de posicionamento muito interessante para colocar a gente na reta da torre, para tirar a gente de algum lugar, para pegar inimigo costas. Bem interessante o combo também. Tecnologia de transporte e comutação. Esse aqui é o que eu já falei, né? Não, tecnologia de transporte e comutação, não substituição mecânica. Esse combo também é bem interessante, foi passado por mim durante a live, onde eu fiz a gravação, né? Criando esse scriptzinho. E é o seguinte, a tecnologia de transporte faz com que o microbot custe apenas PW, não custe PA. Se você... essa é uma coisa muito insana. Se você colocar um microbot que não vai custar PA em alguém que está a curta distância de você, ele vai entender como um feitiço a curta distância e vai trocar de lugar com aquela pessoa. Então, gastando 1 PW, você faz uma pessoa trocar de lugar com você, o que pode fazer com que você faça isso em um inimigo, pegue o inimigo costas sem gastar nenhum PA. Nenhum PA, você trocou, pega a costa do inimigo e pode usar o seu arsenal para destruir ele. Muito, muito, muito bom. É para posicionamento sim, mas também é para danos insanos. Por último, vamos falar sobre combos de passiva para suporte, onde nós temos 3 combos aqui. Primeiro é eu acho que é o mais básico, que é o tático e mecânica avançada, onde você vai usar, cadê o tático? Onde você consegue aplicar incurável nos inimigos, empurrar inimigos, e eu acho que o mais interessante para suporte é aplicar armaduras nos seus aliados usando a torre, e se você usar a mecânica avançada, você consegue colocar 2 torres, é o dobro de armadura que você pode gerar, além de dobro de inimigos incuráveis ou mais ação no seu empurrão, né? Ou mais área, mais inimigos podem ser empurrados. Muito bom também. Ativação e tático, a gente usaria essa ativação, esse tático que a gente acabou de falar, e ativação, onde ambos são muito bons para questões de suporte, onde você pode dar uns danos com ativação, você pode posicionar melhor a torre com essa troca e também dar armaduras para os seus aliados ou até para si mesmo com o feitiço de torre. Então esses dois aqui fazem um combo muito interessante de suporte, onde você vai dar muita armadura, vai aplicar debuff em inimigo, vai dar danos bem poderosos até com isso daqui, e vai só ser sucesso. E por último, moderador de energia e medicinas. É medicinas? Não, não é medicinas, não tem um S. Moderador de energia você tem desde o início. Ela faz com que você aumente a sua armadura concedida, a armadura que você dá para os outros, e medicina também. Então você pode aumentar em 55% a quantidade de armadura que você dá, dependendo do seu nível, né? Porque ela já está no level 2 aqui, seria 20, foi para 25. E se você bater em um inimigo com esse carinha aqui, você vai dar muita armadura. Muita armadura. Você vai basicamente de 505 aqui, no meu caso, vai para 750, 780 ali de armadura fácil. Muito, muito bom para dar suporte. Muito fácil de dar armadura desse jeito. E qualquer outro meio que você consiga de dar armadura também vai ser bufado por conta desse combo. Penúltima parte aqui do tutorial, sei que tá ficando longo, então vamos fazer uma pequena pausa para
as brincadeiras de youtuber. Gente, se você estiver gostando, se eu estiver te ajudando, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Quero também dizer que esse script foi feito ao vivo, tanto na Twitch quanto no YouTube. Então se você procurar aqui lá na Twitch como Upgrade CTT ou aqui mesmo no YouTube, mesmo nome, Upgrade CTT, você vai achar diversas lives e alguns vídeos interessantes para você. Certo? Caso você queira ver todo o processo que a gente fez ao vivo para chegar nesse pequeno script e todas as outras dúvidas que eu acabei tirando em live, você pode achar gravado no YouTube como gravação do tutorial de Steamer normal e a parte 2. Foram 2 lives onde a gente chegou em tudo isso aqui que você está vendo, entre aspas, resumido, porque já são 50 minutos. Mas continuando. Penúltima parte, combos de feitiço. Também quero falar um pouquinho sobre alguns combos que são interessantes você fazer, que podem ajudar você, caso você tenha, né, esse gameplay de Steamer. Primeiro é o combo de sobrepressão. Eu acho que é o combo mais básico que você pode fazer, que são a questão de você usar os feitiços de água. Sempre que você usa um feitiço de água, você acumula um nível de sobrepressão. Quando você estiver no nível 2, cada um desses feitiços vai fazer alguma coisa diferente. Esse aqui vai empurrar mais, esse aqui vai alcançar mais para você atravessar o mapa, esse aqui vai ser usado de graça, né? Você vai usar 4 PA para usar, ele vai te retornar 4 PA. Esse aqui vai dar um debuff muito interessante nos inimigos, tirando o golpe crítico e parada deles. E esse aqui vai dar uns danos insanos de veneno em 2 turnos. Muito, muito, muito bom. Então, basicamente, os combos têm a ver com espuma, que é a questão de você, por exemplo, dar 2 correntes, acumulou 2 sob pressão, dá um espuma que vai sair de graça e dá mais uma corrente, uma pirataria. Ou você usar a dissolução também, que é para danos insanos para alvo único. Então se tiver aquele alvo único que tá muito tanque, ou aquele boss acumula 2 sob pressão, dá isso aqui nele, ele vai sofrer o seu grande ataque e por mais 2 turnos seguidos isso aqui de veneno, que é muito, muito, muito dano. Próximo é o que eu acabei de falar, que é o martelo, imã e blindagem, mas agora eu vou demonstrar para vocês porque é uma parte muito interessante, que é o seguinte. O combo de você usar o martelo, imã e blindagem, primeiro eu preciso ter assistência telúrica aqui, senão não funciona, e eu preciso ter também blindagem, senão não funciona. O que acontece? Muitas vezes você tá com a sua torre aqui, e você pode acabar criando um bloco grudado com você. E quando você cria esse bloco grudado com você, você está protegendo, olha essa área de ativação aqui, está protegendo você e a sua torre. Então se o inimigo dá um dano em área, come muito mais dano do seu bloco, ou né, se alguém bater na sua torre, também está comendo do seu bloco, que pode deixar você exposto. O que é o combo, além de simplesmente dá muita armadura e muito PV pro bloco? O combo também é você usar essa skill que pode bater de longe. Então você bate um bloco de distância, cria uma área onde está pegando apenas você, e aí você usa esse skill nele, onde você vai dar full armor para ele. Nesse caso aqui eu deixei um bloco com 1600 de PV, 1065 de PV e 1065 de armadura. Muita coisa, 2000 de dano que eu vou simplesmente não tomar no próximo turno, desde que, claro, né, ninguém esteja no range aqui do bloco para também consumir esse PV do bloco. Então esse é um combo muito interessante. Deixa sua torre levar, não tem problema levar porrada. No próximo turno você upa ela praticamente de graça, né? Por 1 PW, sem gastar PA, recupera todo o PV dela. Então proteja você, porque se você morrer, acabou. Se a sua torre morrer, você coloca outra. Próximo seria sabotagem, flambado e bombardeio. Isso aqui é um combo que eu uso muito. Não vai dar muito certo do jeito que tá aqui, e até porque eu não tô com as skills, mas sabotagem é essa última skill de fogo que bate mais quando o inimigo tá grudado na torre. Então você coloca a torre perto do inimigo, usa na torre, e é interessante que ou usa no inimigo, né? Eu diria para você usar na torre se você estiver usando essa passiva aqui, que faz com que os feitiços que você usa na torre tenham uma área muito grande. E ao fazer isso, você simplesmente bate uma skill extremamente poderosa em área
Bate uma segunda skill também, muito boa em área, deixando glifos do chão para dar mais dano. E depois ainda coloca o bombardeiro, né, que é um daninho a mais que você dá, transformando a torre em terra e batendo de novo em área com a torre. Então bate 2 vezes em área, cria glifos para deixar mais uma área cheia de danos para quem estiver lá. Cuidado com seus amiguinhos, né, eles levam dano no glifo. E depois ainda transforma ela em terra para continuar batendo em área em quem estiver lá. Isso aqui você vai gastar 5, 3, 2, você vai gastar 10 PAs para fazer isso daqui. Então você precisa ter pelo menos 10 PAs e que os inimigos já estejam próximo da sua torre para isso aqui funcionar. E com mais PAs, você pode colocar bombardeiro primeiro para atrair os inimigos. Bate aqui, dá um glife, mais um bombardeiro em algum outro lugar para transformar. Com 12 PA você consegue fazer um combo bem melhor. Próximo combo, torre e calcinação. Esses são combos interessantes com a torre, onde você vai fazer torre corrente, torre calcinação ou torre pirataria. Vou tentar colocar todos aqui em prática para vocês darem uma olhada. Para isso eu preciso de pirataria, calcinação e corrente, beleza. Creio que eu não preciso de mais nada, né? Não, preciso. Calcinação era bom ter uma outra skill aqui. Era bom ter essa skill. Por exemplo, o primeiro é torre calcinação. Qual que é a ideia? Calcinação só usa sem linha de visão, então você invoca a torre atrás do inimigo e bate em área, dando danos muito interessantes, porque essa é uma das skills mais danosas do streamer, certo? Segundo combo é torre e corrente, que também é nessa configuração. Invoca atrás e com essa distância, tem que ser essa é a distância que dá certo. E aí você vem dar uma corrente aqui sem atingir a torre. O que você vai fazer é empurrar esse inimigo e colidir na torre, visto que corrente dá um dano de colisão, que é basicamente o dano dela. Então você dobra os seus danos simplesmente por fazer ele colidir com a sua torre. Então coloca uma torre atrás do inimigo no range máximo da torre, certo? Então fica aqui a 3 casas, uma, 2, 3 casas do inimigo, coloca uma torre atrás e rebenta ele com corrente, dando danos dobrados, certo? Combo bem interessante aí, também muito falado com relação ao streamer. E por último é a torre pirataria, que basicamente funciona no sentido de você estar grudado com o inimigo. Às vezes você está cercado de inimigos, você coloca a torre em um lugar mais distante. Ah, é que eu tô sem PW, né? Sem PA. Você está cercado de inimigos, você coloca a torre em um lugar distante, usa a pirataria com a skill certa, né? Tem que ter a passiva de substituição mecânica e você pode, nesse caso, trocar de lugar com a torre, deixar ela cercada de inimigos. Se não tiver linha de visão, dá uma calcinação. Se tiver linha de visão, bate alguma outra de fogo para bater em área. E ainda termina seu turno batendo terra, que é para ela transformar em terra e bater em área em todo mundo que tá lá. Muito top o combo também. E o último combo, que é um combo um pouco mais de suporte, que é você bater 2 Steam Marreta, um martelo imã e blindagem em algum aliado. Nesse caso eu vou ter que, meu aliado vai ter que ser a torre. Só que eu não tô com Steam Marreta, né? Oh, meu Deus do céu. Steam Marreta seria a skill que dá armadura, tanto para você quanto para quem for acertado. Então você bate 2 vezes na torre, por exemplo, no seu aliado, dá 2 vezes essa armadura. Bate com o martelo imã, que também vai dar armadura, vai dar 6% do seu PV máximo de armadura para alguém. E ainda joga uma blindagem. Joga uma blindagem ainda em você ou no seu companheiro ali, para dar mais armadura ainda. Então em um turno, gastando quanto? Deixa eu ver quanto que gasta isso aqui. 3, 6, 10. Com 10 PAs você dá armadura ou para 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 contando com você. Ou você coloca tudo isso de armadura em uma pessoa só, o que vai com certeza salvar a vida dela. Certo? E aqui a última parte, que vai ser bem simples, bem rápida. Fiz essa parte para ajudar não só quem está procurando um tutorial de streamer, mas para quem está procurando mais dicas de iniciante. Peço desculpa pelo level para quem é muito mais iniciante que isso, mas quem sabe depois mais tutoriais de como ganhar level e chegar nesse level facilmente. Que é o seguinte, eu fiz builds de cada um dos
cada um dos tipos de play de streamer aqui no level 50. Eu tenho elas aqui bonitinha para mostrar para vocês, mas o que eu quero falar é justamente sobre o site zenithwakfu.com, que é um site que muita gente usa do Wakfu para criar builds, e todas essas 4 builds estão aqui registradas bonitinhas. Eu não coloquei equipamentos, tá? Eu coloquei apenas, entre aspas, apenas os feitiços e a distribuição de pontos. Então aqui nos feitiços você pode ver quais os feitiços que eu fiz. Suporte, esse aqui tá mais para suporte, então como que eu montei o deck de level 50, que passivas, que feitiços que eu coloquei, como eu distribuí os pontos, estão tudo aqui para você ver. Vou tentar deixar o link na descrição também, mas caso você não ache ou simplesmente já esteja familiarizado com o site, você pode vir aqui na aba de pesquisa e simplesmente escrever o nome do canal, Upgrade CTT, pesquisar, e todas as builds que eu faço eu coloco o nome dela com o nome do canal, então todas as minhas builds estarão disponíveis para vocês aqui. No caso dessas do tutorial estão Upgrade CTT tutorial mais o nome de cada um delas, que são as últimas 4 que eu criei no momento da gravação desse vídeo, certo? Então estão todas aqui, todas bonitinhas. Infelizmente eu não testei porque é muita coisa. Se eu já fiquei 1 hora aqui falando, imagina se eu tivesse que testar. Foram mais de 6 horas para construir esse script, esse script, e poder trazer informações relevantes. Contei com a ajuda de diversas pessoas que apareceram na live também, trazendo as suas dúvidas para colocar aqui e dando dicas que também eu nem sabia. Então quero agradecer a cada um que foi responsável por trazer esse tutorial aqui. Gostaria de novamente pedir o seu like, porque foi um esforço muito grande e não foi fácil garimpar essas informações. Eu quebrei muito a minha cabeça, já tiltei muito jogando de streamer, porque é uma classe muito complicada. E claro, espero que você tenha gostado. Até uma próxima.